Eu tinha me planejado para começar a palestra de uma maneira, mas eu resolvi que eu quero começar ela de outra maneira. Eu queria começar ela de uma forma mais, de um jeito mais informal, como uma conversa, e falando por que eu resolvi estudar o comportamento, modelos de comportamento judicial, né? Que tem muito a ver com as minhas aflições na minha trajetória, inclusive profissional. Eu sou procuradora do Estado do Rio de Janeiro e trabalhava numa especializada lá no Rio, em que eu vivia massacrada de processo. Eu tinha, assim, 5, 10 prazos preclusivos por dia para entrar, não sei quantas liminares para recorrer, e eu tinha o sentimento de que absolutamente ninguém estava lendo nada do que eu estava escrevendo, né? E que as decisões eram proferidas pelos critérios mais aleatórios que se pudesse imaginar, e entre eles, muito raramente estava o que dizia o texto da lei. Então, quando eu entrei na vida acadêmica e comecei a estudar todas essas teorias descritivas e prescritivas de como as decisões são tomadas, eu sentia muita falta de um modelo descritivo mais preciso de quais são os elementos que efetivamente interferem no processo de decisão dos magistrados. Por quê? Primeiro, não dá para ser descritivo sem efetivamente fazer uma observação empírica de como as decisões são tomadas, e também não dá para propor um modelo prescritivo, normativo, eficiente, se a gente não compreende o que está em jogo quando as decisões são tomadas. Então, essa foi a razão pela qual eu quis estudar o comportamento judicial e me propus a estudar quais eram os elementos não jurídicos que interferiam no processo de decisão dos magistrados, né? E aí a gente vai ver que talvez o elemento mais importante seja a ideologia, a subjetividade, são as experiências pretéritas, o background, qualquer que seja a expressão que a gente use para denominar essas categorias. E com o tempo fui percebendo que eu não estava sozinha e que em muitas áreas do conhecimento esse mesmo esforço estava sendo feito. Eu estava tentando compreender como é que os juízes decidem, mas, por exemplo, os economistas comportamentais estavam tentando entender como que as pessoas tomam as suas decisões econômicas, né? E tentando comprovar que as nossas decisões não são racionais, ao contrário, não são sempre racionais, ao contrário do que se poderia supor inicialmente, ao contrário do que a economia dizia inicialmente, né? Para a economia, uma grande parte do comportamento humano foi, em algum momento do passado, explicado pela teoria das escolhas racionais, que eu tenho um objetivo e eu quero maximizar as minhas perspectivas de atingir esse objetivo, e todas as minhas decisões são tomadas com o propósito de maximizar as minhas perspectivas de alcançar esse objetivo, de uma maneira racional. Então, alguns estudiosos começaram a se perguntar assim: se isso é verdade, por que quando o mercado financeiro está super em alta, as pessoas optam por comprar ações, mesmo sabendo que elas vão despencar? O que explica esse comportamento? Por que as pessoas optam por gastar muito hoje, sabendo que no futuro elas não vão ter condições de se aposentar? O que explica esse comportamento? Por que é mais fácil eu convencer uma pessoa a usar o cartão de crédito para fazer uma compra, se eu disser para ela que à vista tem 5% de desconto, do que se eu disser para ela que a compra é 5% mais cara com o uso do cartão de crédito? Percebe? Vai dar no mesmo, ela vai pagar a mesma coisa usando o cartão de crédito. Mas como ela não se sente perdendo quando não cobram 5% a mais, ela só se sente não recebendo um desconto, ela não se incomoda em usar o cartão de crédito, a depender de como o problema é apresentado para ela. Então, em 2002, um psicólogo
que trabalhou junto com um economista, mas ainda assim um psicólogo, ganhou o prêmio Nobel demonstrando justamente isso, que as pessoas têm aversão à perda, um raciocínio, um condicionamento psíquico de aversão à perda, de aversão ao risco, e que elas tomam as decisões menos com base em qual é a consequência da decisão e mais a depender de como o problema é apresentado para ela. Então, se o problema é apresentado você vai perder 5%, vão te cobrar mais de 5%, porque você usou cartão de crédito, ela não quer usar cartão de crédito. Mas se apresentarem um problema para ela dizendo assim, olha, custa X com cartão de crédito, não muda nada. Agora, se você quiser pagar à vista em 5% de desconto, ela não se sente perdendo. Então, é uma questão de como o problema é apresentado, como o comportamento das pessoas pode ser manipulado a partir de como o problema é apresentado. Ele ganhou um psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel de Economia com esse trabalho. E agora, curiosamente, em outubro de 2017, um novo trabalho com uma proposta muito semelhante procura demonstrar como que as escolhas em matéria econômica não são racionais, como que uma grande parte das nossas escolhas são escolhas que, na verdade, são emocionais, altamente subjetivas e determinadas pela nossa cultura. No que esses estudos impactam no comportamento judicial? Bom, se esses estudos estão explicando o comportamento humano, qualquer que seja a área desse comportamento, qualquer que seja a área em que as pessoas estão atuando, ele está explicando o comportamento humano. E se é real, que a gente não é puramente racional nas nossas escolhas econômicas, também é real que a gente não é puramente racional nas nossas decisões judiciais. Então, essas reflexões levam à seguinte pergunta: quais são os elementos mais determinantes no processo de decisão dos magistrados? Será que, como já se pensou um dia, é possível efetivamente esperar que um magistrado faça um juízo objetivo, neutro, imparcial? Claro que a gente está fazendo aqui uma imagem estereotipada a respeito de uma questão que lhe é colocada. Ou será que ele também experimenta todos esses desvios cognitivos que outros trabalhos já comprovaram que acontecem?